Uma das coisas mais importantes quando nós pensamos em estudar as Escrituras é compreender o conceito de metanarrativa. Se a gente fosse definir metanarrativa, a gente poderia dizer que é um relato ou uma interpretação abrangente de eventos ou circunstâncias que fornecem um padrão ou uma estrutura para crenças e dar significado às experiências. Ou seja, é um relato para além da narrativa. A Bíblia tem várias narrativas. Mas qual é a metanarrativa? Aquele relato que abrange eventos principais, que fornece um padrão para aquilo que a gente crê, que dá significado às nossas experiências. Essa é a metanarrativa. Ou seja, poderíamos falar de temas que compõem a narrativa bíblica mais abrangente. Temos vários livros, vários textos, várias histórias, mas quais poderiam ser temas que compõem essa narrativa abrangente, pegando Gênesis até Apocalipse? É esse conceito é que nós falamos sobre metanarrativas. Quais seriam então esses temas? Nós temos basicamente quatro temas. Eu vou colocar mais um desses porque, na minha visão, um outro tema muito significante poderia entrar aí como um quinto. Mas basicamente a teologia, os teólogos falam desses quatro temas. O primeiro deles é a criação, o segundo é a queda, um terceiro a redenção, um quarto a restauração, e eu colocaria ainda dentro da metanarrativa um outro tema que eu chamo de exílio. Então, para mim, esses cinco temas, eles compõem toda a narrativa bíblica mais abrangente: criação, queda, exílio, redenção e restauração. Por exemplo, quando nós olhamos para os capítulos 1, 2 de Gênesis, nós vemos claramente o tema criação. Embora não esteja unicamente ali nesses dois capítulos, mas nós vemos mais claramente ali ideias ou subtemas como o Criador. Ali Deus se apresenta como o Criador. Ali nós vemos traços desse Criador, nós vemos a criatura, a criação. Isso de forma muito clara nós observamos no capítulo de número 1 e 2 em Gênesis. Nós vemos também ali alguns mandatos, o mandato social, o mandato cultural, o mandato espiritual, ordens que Deus dá a esse homem ali na criação. Nós vemos também o conceito de aliança ou de pacto ali já presente dentro dessa metanarrativa criação. Nós vemos também a ideia de reino e, seguindo toda a escritura até o final, nós vemos que essa criação posteriormente dará lugar a novos céus e nova terra. Depois nós vemos no capítulo 3, mais basicamente, embora também ocorra durante todo a narrativa bíblica, quedas de homens, de reinos e etc., o tema queda ligado ao estado do homem em pecado é claramente descrito ali no capítulo de número 3 de Gênesis. Nós vemos ali subtemas como a serpente, ou seja, nós temos a apresentação do diabo, de Satanás, ali através da serpente. Nós temos a entrada do pecado, aquilo que acontece, as consequências, a questão da morte, não só a morte física, mas como o afastamento de Deus, a morte espiritual. E nós temos também ali na queda, nós temos o que nós chamamos de proto-evangelho, ou o primeiro anúncio de boas novas que Deus dá a esse homem ali, já após queda, que é o nascimento daquele que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. E, seguindo as escrituras, lá no final nós vemos a queda, então, trazendo aí elementos como a segunda vinda de Cristo, a parousia, a morte eterna. Então, coisas que nós recebemos em função da metanarrativa, ou desse tema, desse relato, desse evento chamado queda. São coisas que vão adentrar depois até o fim, né? Nós morremos,
Hoje, por quê? Porque nós caímos por causa da queda. Assim, nós morremos e o homem sem Cristo, ele morre pela eternidade, né? Experimenta a morte eterna. O conceito, a metanarrativa de exílio não é muito comum, mas é muito interessante. Para mim faz muito sentido olhar as escrituras, porque você vendo ali já esse homem que é expulso do paraíso, ele já entra numa situação de exilado. Depois nós vemos Caim de novo expulso, se torna forasteiro na terra. Nós vemos Babel nessa tentativa do homem de chegar até Deus, de ser como Deus, e Deus esparrama esse homem, ou seja, esse homem se torna exilado em várias línguas e nações. Nós vemos um exílio mais claramente quando esse povo está ali preso, escravo ali, durante muitos séculos ali no Egito, como escravo de Faraó. Então nós temos aquele exílio egípcio ali. Nós temos ali também no exílio conceitos ligados à terra prometida, ao templo, vários outros conceitos que não estão escritos aqui, que nós posteriormente vamos falar. Mas a ideia de terra prometida, ela tem a ver com essa situação que nós estamos, né? Não fazemos parte desse lugar, não somos daqui, nós estamos em busca dessa terra da promessa. Essa situação é uma situação que perpassa o Velho Testamento até o Novo Testamento, onde eles ainda estavam nessa busca da terra prometida, da conquista da terra prometida. No caso do Novo Testamento, estavam debaixo da opressão dos romanos. Nós temos no Velho Testamento cativeiros, né? O livro de Juízes fala de vários cativeiros, de vários exílios, esse povo preso, liberto. Depois nós temos especificamente, além do Egito, nós temos o cativeiro da Assíria, o cativeiro da Babilônia, ou seja, essas levas que ocorrem, esse povo que se torna peregrino na terra, desde Abraão. Esse homem é sempre peregrino e essa busca por conquistar terras e lutas e que ele trava e nessa busca, né, como um exilado. Esse conceito posteriormente nos levará à noção de cidade celestial. Somos cidadãos dessa pátria, mas temos uma outra pátria, a pátria celestial. Por isso Paulo diz dessa nossa dupla cidadania. Então nós somos peregrinos, né? Nós somos estrangeiros, somos forasteiros. Essa é uma ideia que perpassa e depois se torna mais clara dentro do Novo Testamento. O conceito de redenção também já pode ser visto ali no capítulos iniciais, na questão da apresentação do Messias, daquele que viria, restauraria aquela relação que Deus tinha com o homem ali no Éden. Então essa expectativa messiânica, ela se desenvolve durante todo o Velho Testamento, até de fato a vinda de Cristo, que completa tudo isso. Quando nós podemos ver a cruz aqui, que todas as coisas apontam para esse aspecto redentivo de Jesus. Então os descendentes também são esse povo redimido, esse povo que está sendo conduzido por Deus no decorrer de toda a história. A gente vê uma descendência do povo de Deus. Isso fica claro no capítulo 4 de Gênesis, com os descendentes de Caim, no capítulo 5 de Gênesis, com os descendentes de Sete. E durante toda a estrutura bíblica nós vamos vendo essa descendência se ora misturada, ora separada, dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, até que isso se torna mais claro posteriormente. Os conceitos de aliança, tanto a aliança da criação, quanto a aliança com Noé, com Abraão, com Davi, são conceitos também que mostram essa progressividade dessa redenção, apontando para a vinda do Messias. O próprio chamado de Abraão é um chamado para se tornar bênção para todas as nações. Então é uma espécie de conceito como uma semente, né, que se tornaria aí grande. A ideia de libertação também, durante toda a Escritura, é um subtema dessa metanarrativa redenção que sempre está presente. A ideia desse povo cativo e um povo que Deus liberta, até que Cristo vem de fato produzir essa libertação. Os retornos que nós temos, como narrados nos livros de Esdras, Neemias
etc., falam dessa essa redenção. Esse povo que outrora cativo agora está retornando à terra, embora isso não se complete senão claramente com Cristo, né? A proposta daquilo que Cristo faria. E isso, por fim, nos conduzirá ao conceito de vida eterna, né? Um subtema que é o final, né? Aquilo que aponta para aquilo que levaremos para a eternidade. Por fim, há uma outra metanarrativa, como subtemas, nós temos a questão da restauração. As últimas coisas, né? Ideias de escatologia, parousia, a segunda vinda de Cristo. Então, tudo isso traz conceito de restauração, ou seja, as coisas serão restauradas, né? A ressurreição dos mortos, essas noções transpassam também a Escritura, Deus restaurando esse homem até que isso se conclua completamente ou chegue ao seu fim na nova criação, na restauração de todas as coisas, na novos céus e nova terra, na cidade celestial, na vida eterna com Deus e etc. Então, esses temas, eles compõem a narrativa bíblica mais abrangente. Todas as vezes que você lê a Escritura, você precisa estar com esses 5 temas na sua mente, para que você consiga captar o todo das Escrituras, e não ver as Escrituras como livros separados, mas como uma narrativa grande, uma metanarrativa daquilo que Deus está fazendo desde o início até o final dos tempos. Então, nós vamos concluir, então, lembrando, basicamente, o que diz essa noção de criação? Esse tema, através desse tema, Deus nos conta o que Deus fez. O que ele fez? Essa é a metanarrativa criação. Na metanarrativa queda, nós temos Deus nos conta o que aconteceu com aquilo que ele fez. Então, a queda nos conta o que aconteceu com o que Deus fez. Na metanarrativa exílio, nós temos nos conta o estado do que Deus fez. Esse é o estado que nós estamos atualmente, como exilados, né? Qual o estado das coisas que Deus fez? Nós estamos todos nesse estado de exílio, de peregrinação, né? Não somos desse lugar. A metanarrativa redenção nos conta o que Deus fez para resolver o que aconteceu. Então, em função dessa criação, dessa queda, desse estado do homem de queda, de exílio, o que Deus fez para resolver isso? E aí nós vemos então o Messias, a vinda de Cristo, a sua encarnação, vida, ministério, morte, ressurreição. Esse é o aspecto que a redenção aponta para. Por fim, a restauração de todas as coisas nos conta para onde tudo está indo. Todas as coisas. A nossa vida, a humanidade, para onde tudo isso está indo? Está indo para a restauração final de todas as coisas. Ou seja, não haverá mais morte, haverá sim a vida eterna, a nova terra e novos céus, a criação restaurada, ou seja, a restauração como esse conceito. Então que através desse estudo de hoje você possa aí desenvolver óculos melhores para essa leitura da Escritura a partir de temas grandes ou metanarrativas que compõem essa narrativa bíblica mais abrangente.